tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à reflexão sobre a questão do corpo, né? Se o nosso corpo ele tornou-se obsoleto, mediante ainda as conclusões retiradas, as reflexões tiradas da série Altered Carbon, o que nos faz refletir um pouco sobre isso. Bom, na série, o corpo ele é chamado de capa. Então, mediante a sua condição social financeira, você pode ser reencapado várias vezes, o que isso te dá uma certa longevidade. E esse avanço tecnológico na série, ele não é algo que esteja tão distante de nós. Como eu disse no primeiro vídeo, implica várias questões legais, éticas, filosóficas, que nos faz refletir um pouco mais sobre isso, né? E essa questão da capa também, você pode ser reencapado no seu próprio ser, né? Na sua própria matéria, vamos dizer assim, porque a matéria ela pode ser clonada, então você vai sendo transportado para novos corpos, né? E se você não tem capital suficiente, você é reencapado em outro corpo, né? Que não é o seu, e pode ser de qualquer idade, pode ser de qualquer outra pessoa, então você pode ser um homem literalmente no corpo de uma mulher, porque o que é transportado para esse corpo é a sua consciência e suas lembranças, né? A sua parte cognitiva, a sua inteligência, todo o seu cabedal de experiências e lembranças, elas estão transportadas para isso. Bom, da década de 70 para cá, um artista, mas também muito voltado para a área da ciência, nessa área da construção de prótese, né, o Sterlach, ele vem falando que nós chegamos no momento que nós adentramos agora num novo umbral, que é a era do pós-orgânico, né, do homem pós-orgânico, em que os avanços da engenharia genética ela estaria colocando para todos nós melhoramentos que a natureza levaria muito tempo para poder fazer, né? Então não respeitaria mais os traços evolutivos. Lembre-se que para que a vida continue, como nós vimos no outro vídeo, no vídeo número 1, concordando com o George Canguilhem, que por sua vez concorda com Darwin, né? A vida que não muda, ela é ceifada, ela deixa de existir. Então o homem é o único animal que ele pode modificar-se, né, a partir do próprio entendimento do DNA de modo laboratorial, e isso faz com que ele dê saltos evolutivos que ele não foi capaz de dar anteriormente, né? Então isso traria com que ideias como a da imortalidade fosse mais presente, talvez ainda não possível ainda essa ideia de reencapar, mas é algo que já está muito próximo de acontecer, né? Várias empresas trabalham para que isso aconteça. E correção de defeitos, por exemplo, então se você tem uma doença muito grave, você pode, mediante pagamento, né, de um valor, você pode fazer com que o seu filho nasça sem essa doença. Você pode ter seres humanos editados, né? Você pode ter essa capacidade de tornar literalmente um transgênico, né? Aquilo que se faz hoje com animais e que se faz com os vegetais, você pode fazer isso com o ser humano. Então você pode fazer com que ele seja imune a determinadas circunstâncias, o que no tempo, né, da longa duração da evolução das espécies, isso demoraria muito tempo. Então você teria aí a busca de uma ideia da mortalidade, você teria aí a correção de defeitos genéticos, e os defeitos genéticos acontecem por causa da probabilidade, né? Você joga com a probabilidade, o nascimento é uma probabilidade, as suas características são probabilidade, então a genética ela estaria já trabalhando de modo mais assertivo nessas circunstâncias, né? E que não é algo que seja também uma tão distopia assim, né? Que fosse coisas da ficção. A gente já é capaz de ver crianças que nascem com características, com a cor do cabelo, com o tipo do cabelo, com a cor dos olhos, muito bem já elaboradas dentro de laboratório. Claro que isso tem um custo, isso não é acessível para todos nós, mas isso não é algo que esteja muito longe de acontecer. Como também, né, a engenharia, né, mecânica, as engenharias, elas conseguem fazer hoje com que pessoas sejam aprimoradas, que sejam aquilo que se chamava antigamente de homens biônicos, mulheres biônicas, né, por conta de próteses metálicas ligadas a eletrodos. Com a força do pensamento você consegue fazer movimentos e ter partes acopladas a você. Um grande sucesso disso, né, o nosso cientista Michael Nicoleles, que ele faz com que um exoesqueleto seja impulsionado pela força do pensamento, né, que faz com que você possa estar se movimentando, chutando uma bola, como foi na abertura da Copa de 2014 aqui no Brasil.
aquela engenharia, aquele mecanismo, ele leva a assinatura de um cientista brasileiro, né? Miguel Nicoleles. Procure esse nome, procure observar seus trabalhos, que são sensacionais. Sterlac também, ele está nessa pegada. Sterlac, ele faz com que membros biônicos sejam acoplados em sua arte, né? Como falei, antes de tudo ele é um artista, e ele explora isso muito bem. Então ele é um defensor que essa era do hibridismo, do homem-máquina, ele já é uma realidade, não é algo muito distante da gente, né? Que algumas correntes chamam de pós-orgânico ou transhumano por conta dessas circunstâncias. Ele entende que o homem pode ser trabalhado como uma máquina, que esse corpo que ele chama de obsoleto, essa forma bípede, binocular, já está ultrapassada, que não acompanha os reflexos das evoluções tecnológicas de hoje em dia, que não apresenta soluções para questões, né, da nossa sobrevivência, e que não é responsável, ou pelo menos que não tem a competência de acompanhar a produção de conhecimento que nós temos. Nós somos muito limitados para Sterlac. Então é por isso que ele trabalha com essa ideia do hibridismo, que pode dar um upgrade no corpo, seja pela engenharia genética ou seja pela engenharia, né, eletrônica, mecatrônica e por aí vai. E o Sterlac, ele defende essa visão, né, que membros podem ser acoplados a todos nós e fazer com que nós possamos ter uma vida melhor. É claro que do ponto de vista, né, dessa ideia do hibridismo, do homem como máquina, como corpo, como uma questão de hardware e a nossa parte cognitiva de software, né, você pode estar fazendo upgrade tanto no corpo como na mente, mas a gente tem que levar em consideração que nós somos ainda muito orgânicos, né? Claro que os avanços ainda estão aí sendo levados em consideração, mas a mente, o corpo, ele reage às experiências externas. Então, para que a evolução aconteça, tudo aquilo que é chamado de memória genética, as transmissões de informações, ela precisa ser assimilada desde experiências externas a esse corpo, para que depois possa acontecer. Para ficar muito clara essa noção, é só você observar que o homem, né, ele tomou consciência do que é a AIDS na década de 80, mais precisamente em 1981. E uma pessoa ser diagnosticada com AIDS naquele momento é uma sentença de morte. Mas há relatos que na África, desde 1930, há essa relação da AIDS com o ser humano, que na verdade é um problema que ocorre em chimpanzés, e por causa da domesticação os africanos começaram a contrair, proliferar, e graças ao avanço da globalização, dos meios de comunicação, do avanço dos meios de transporte, né, essa doença ele veio a se espalhar e tornou-se uma pandemia, vamos dizer assim. E então você vê que é uma doença que tem 100 anos de idade, aliás tem menos de 100 anos de idade, e levaria muito mais tempo para que o nosso corpo apresentasse normalmente uma mutação, de tanto conviver com isso, para que esse salto evolutivo fosse dado e a partir daí esse melhoramento genético fosse de modo muito natural. Então levaria muito tempo. Há casos agora, né, no presente momento, de pessoas que apresentam essas questões de não serem compatíveis com o vírus da AIDS, ou seja, por mais que o HIV esteja presente nela, esse HIV ele não vai à frente. Não é que a pessoa vai conviver com o HIV, ele não vai surtir efeitos nessa pessoa por conta de mutações genéticas, mas ainda é muito incipiente, é muito pequeno. E esse melhoramento genético, né, defendido por Sterlac e tantos outros, ele faz com que nós possamos ser aprimorados, né, laboratorialmente. Então teríamos aí já uma decifração dos códigos genéticos do HIV, o que vai fazer não que o iniba, mas vai eliminá-lo, e a partir daí dessa questão laboratorial fosse introduzido na gente esse DNA combativo ao HIV, o que levaria talvez alguns milhares de anos. Hoje a ciência já é capaz de fazer, né? Então, mediante essas circunstâncias, né, Sterlac e várias outras pessoas, Sterlac é um grande pioneiro, porque desde a década de 70 ele já aponta isso, e ele defende que nós chegamos à época, né, do transhumanismo ou da sociedade pós-orgânica. É claro que isso envolve religiosidade, isso vai envolver questões éticas, jurídicas, mas é algo que a gente pode refletir, né, até que ponto esse melhoramento ele é benéfico. Sabemos que no primeiro momento não vai ser para todos, né, há uma questão de capital muito forte rolando aí, porque
o barateamento dessas questões vão demorar muito, muito, muito. É só você levar em consideração que os coquetéis contra a AIDS, eles são recentes e são muito caros, né? Nem todos têm condições de estar usufruindo. Mas, né, fica a reflexão: o corpo está obsoleto, não está obsoleto, vivemos uma era pós-orgânica ou não, né? Bom, é como eu falei, né, uma reflexão, e espero que vocês reflitam um pouco sobre isso e a gente possa trocar umas ideias ainda também aqui pelos comentários. Valeu, um abração, obrigado pela atenção. Convide os amigos para estar presentes nas nossas próximas reflexões. Um abraço.